por fragilidade e limitação. É uma das características mais básicas de quando você não tem personagens com características heróicas. E eu não estou falando de características heróicas, como a gente já fez no vídeo esses dias aí, que é Gente Como a Gente, onde que o Marcelo até falou dos bagulhos estranhos, do Stranger Things, onde os personagens assumem um lado heróico para agir. Eu estou falando de situações onde os seus números da ficha, suas capacidades, seus poderes, eles representam características heróicas. É o cara que se joga de qualquer lugar sem medo de ser feliz, é o cara que se arrisca em levar danos e ferimentos, é o cara que consegue causar destruição muito maior do que uma pessoa normal. Então, é disso que eu estou falando. E quando a gente vai cair nas histórias mais básicas, as histórias de nível mais baixo, fragilidade e limitação é o recurso que o mestre tem que explorar para fazer a história andar. Tá? Por quê? Porque, primeiro, quando você coloca dragões, reis malignos, magos e orcs e tudo isso aí para fazer com que um grupo de heróis se movimente, você está apostando que a dificuldade crescente que a pessoa vai enfrentar, que o personagem vai enfrentar, ela vai ser sempre dramática, enérgica, potente e surpreendentemente poderosa para o nível do grupo. Mas quando você está falando de personagens não heróicos, isso daí cai de maneira dramática, drástica mesmo. Você não pode colocar coisas invencíveis sem dar ferramentas. Você não pode colocar coisas que simplesmente tiram a versatilidade do personagem. Então, a história inteira vai se caracterizar pela limitação e pela exploração desses limites. Ah, mas ficou redundante. Ah, mas ficou repetitivo. Talvez na fala, mas não no recurso. Tá aí a imagem, Exterminador do Futuro 1. É um filmaço, para quem não conhece. Se você não conhece, você tá errado. Devia estar. Ai, mas os efeitos especiais da década de 80. Cara, vai pela história. Esquece o stop motion. Vai pelo que tá contando ali. Nessa história, o que acontece é que no futuro, tipo uns 3, 4 anos atrás, uma inteligência artificial, a Skynet, toma consciência e simplesmente aniquila praticamente toda a humanidade, sobrando pouquíssimas pessoas que se organizam para lutar contra as máquinas. Acontece que as máquinas mandam do futuro para o passado um mecanismo, né, um robô, um androide chamado Exterminador, é o T-800. Uma máquina de matar imparável. E tudo isso para matar uma garçonete. Então nós temos uma máquina de combate perfeita, que suporta danos e recursos futuristas, que vem com a missão de matar uma garçonete desarmada. Por quê? Porque o filho dela vai ser o líder da revolução contra as máquinas. O que eles mandam para defender Sarah Connor contra essa máquina imparável? Um soldado. E é isso. Desarmado. Então você tem 2 humanos, um com treinamento e um sem treinamento, fugindo de um desafio extremamente elevado. E quais são os pontos que são explorados nessa aventura, vamos falar assim? A delicadeza dela. Ela tá fora de forma. Ela não tá preparada para isso. Ela é uma pessoa comum. Quando chega alguém preparado, ela não entende o que tá acontecendo. Se ele explica para ela, pô, mas eu sou do futuro, eu vim te defender, a pessoa não vai acreditar. Então, o próprio defensor dela não consegue chegar nela. Ela tem que fugir do assassino e do defensor. Quando ela descobre a verdade, a polícia não acredita nela. A criatura imparável é realmente imparável. Não existe maneira ali para eles de impedir o avanço desse assassino.
E tudo isso, então, monta um cenário onde a fuga é o objetivo. Então a história se coloca na exploração da limitação deles e da fragilidade para dar todo o contexto e toda a emoção do processo. E é muito mais legal, um filme muito melhor do que muitos filmes onde está tudo super poderoso, tudo muito elevado. Porque se você não tem dificuldade e superação da dificuldade, você não tem graça. É por isso que a gente questiona. Viu você que fez aquele comentáriozinho lá no YouTube, falando que nós somos mestres velhos e antiquados? Apesar de você estar certo, ó, Jonathan, valeu, obrigado. Apesar de você estar certo, apesar de tudo aquilo que você falou ser verdade, os jogadores realmente gostam de ser imbatíveis. Eles não estão ligando aí pra, eu vou fazer uma dificuldade pro meu personagem que ele tem que superar. Não. A maioria deles querem realmente simplesmente superar os desafios. Ah, isso é errado? Não, não é errado, cara. Mas o que nós estamos falando aqui é você ter a chance de fazer algo mais emocionante, mais criativo, mais envolvente na dificuldade do que simplesmente no visual. Lógico, cara, eu tô jogando RPG Líbio que fala. Eu tô jogando RPG para não ter problema, porque se for para ter problema eu vou trabalhar. É mais ou menos esse o raciocínio. Ok, mas uma história realmente emocionante, ela depende de superação dos desafios. Para superar desafios, você tem que explorar suas fragilidades. E para explorar a fragilidade, nada mais frágil do que personagens de nível baixo. Eu acho que tem um componente, a gente vai explorar mais isso depois, mas o componente memento mori da parada. Já meti um latim aqui, foda-se. Não é? Olha só. Memento mori, para quem não sabe, traduzindo livremente, lembra-te que és mortal, né? A lembrança da mortalidade. Eu acho que esse é um ponto legal de quando você pensa em personagens não heróicos, em gente comum. Essas pessoas, elas têm a dimensão da própria limitação. Né? Esse instinto, o instinto de sobrevivência que eles têm. Eles têm esse instinto de sobrevivência. Eles entendem que eles não são os heróis. Sabe aquela coisa de todo mundo gosta de falar assim, se eu tivesse lá nessa hora, fica sabendo de alguma briga, fala, se eu tivesse lá nessa hora, eu teria dado um murro no cara. Aí você olha pra pessoa e fala, teria nada. Eu te conheço. Você ia correr igual todo mundo. Você ia fugir que nem todo mundo. Ia dar porrada nenhuma. Entendeu? Então, assim, essa consciência da própria limitação é uma coisa de gente comum. É por isso que gente comum normalmente é NPC, né? O NPC é quem se comporta como as pessoas normais vão se comportar naquela situação. E eu acho que essa dimensão de fragilidade é uma dimensão que precisa ser muito bem trabalhada para ela ser funcional num cenário de RPG. Saca? Ela tem que ter uma... Eu acho que ela dá uma dimensão muito bacana, a gente vai explorar isso ao longo do assunto hoje, mas eu acho que ela também pode ser um empecilho se ela não for adequadamente trabalhada. Porque essa dimensão de fragilidade é um elemento criador de aversão ao conflito. E a gente já falou em outros papos de mestre sobre como história muitas vezes é conflito. Eu vou me contradizer sobre isso mais tarde, mas a gente já falou muito sobre como geralmente para a história andar você tem que ter conflito. E aí a dimensão do conflito é que talvez possa variar um pouco. Mas para quem perguntou aí, ó, o pessoal perguntou, acho que Sons of Skyrim perguntou no chat. Exterminador do Futuro é bom? É bom. O primeiro é bom, o segundo é bom, o terceiro em diante só pra tarado. Não vale a pena, não. Nem pra tarado. Porque se o tarado Aí assiste tem e fala assim, nossa, é foda. Aí o tarado gosta, mas nem isso. Aí chega lá na frente, tem o Gênesis, não sei o que. Aí chegou aquela época que o Schwarzenegger já tava fazendo filme pra pagar a dívida de campanha pra governador. Aí é pior do que dívida de jogo. Cara, o Exterminador do Futuro 2 é um dos meus favoritos. Exterminador do Futuro 1 é filmão. Aconselho, indico. E se você não assistiu, você tá errado.